Pessoal, vamos falar da situação lá na Ucrânia e dessa semana que vai ser uma semana muito importante no fronte diplomático. Vamos entender o que tem aí dos eventos dessa semana que vão acontecer. Essas notícias foram sugeridas por ANCAP UK, Dr. Felipe Alves e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, nós temos algumas notícias aqui do fronte de batalha, vamos dar aquela percorrida no fronte de batalha para ver o que está acontecendo de ontem para hoje. Adianto para vocês que não mudou muita coisa de forma qualitativa, mas continuam andando no mesmo sentido, ou seja, parece que os russos tomaram mais um pedaço de Severodonetsk. Tem gente dizendo que os ucranianos já iniciaram a retirada para Lysychansk, isso não está confirmado ainda. É algo que é possível de estar acontecendo, de fato. Esse mapa aqui não dá para você confiar na visão real dele. A gente já viu que tem outros mapas que mostram Metalkine já na mão dos russos. Em outros, os ucranianos ainda têm uma parte de Severodonetsk. Enfim, a batalha está correndo lá, é uma batalha muito dura. Severodonetsk é uma cidade importante, os ucranianos querem manter a cidade, mas se perderem não é uma tragédia muito grande, eles vão simplesmente recuar aqui para Lysychansk e manter a batalha aqui, manter a frente aqui com a proteção do rio Severodonetsk, né? Em outras regiões aqui do fronte não teve grandes alterações, houve tentativa de avanço aqui em Dolina, mas não conseguiram avançar. Aqui também eles estão presos pelo rio nesse lado de cá, mas aqui vocês sabem, eles já estão do lado de cá do rio, então não tem nenhuma barreira natural, né? Mas aqui existem eles já começam a pegar, aqui certamente já é a primeira linha de defesa de Sloviansk. Essa cidade é uma cidade muito importante na região de Donetsk e os ucranianos têm várias linhas de defesa aqui nesse caminho até Sloviansk, né? Pouco provável que os russos consigam avançar isso tudo. Se acontecer, vai ser bem mais lá para frente. Bom, aqui em Popasna houve muita batalha, os russos tentaram expandir aqui em vários locais, aqui, ó, dá para ver essas arminhas todas aqui. Foram várias batalhas que os russos tentaram avançar, mas não conseguiram em nenhuma delas. Todas elas foram contidas pelos ucranianos, né? Aqui em Kharkiv houve uma batalha que os ucranianos não conseguiram conter 100%. Em Ternova já mudou de mãos várias vezes, né? A gente já falou isso aqui. Os ucranianos chegaram até a borda aqui e parece que os russos conseguiram retomar Ternova. De novo, tem gente falando que tomaram só parcialmente, que não tomaram a cidade inteira, foi só parcial isso daqui. Aqui no mapa está mostrando toda a cidade para os russos, mas enfim, é aquela questão, não dá para a gente exigir muita precisão nisso daqui, a batalha está acontecendo nesse momento, então, enfim. O ponto aqui a gente já viu isso andar e voltar várias vezes, os russos tomaram, foi tudo invadido pelos russos, os ucranianos tomaram até a batalha, depois os russos tinham tomado de novo, os ucranianos retomaram Ternova e agora parece que os russos tomaram mais uma vez. Enfim, está em disputa essa região aqui. Isso aqui é uma informação de que um jato russo Su-34 foi abatido ontem, né? É sempre interessante aí derrubar esses aviões dos russos. Não temos nenhuma grande novidade aqui da região de Kherson, embora continuem, né, os esforços ucranianos, como a gente falou ontem aqui, em Chinohorivka e outras cidades aqui que os ucranianos têm avançado nessa região. Houve um bombardeio grande dos russos por aqui para tentar atingir a retaguarda das tropas ucranianas, que também estão pressionando nessa região aqui. Mas a situação aqui continua a mesma do último vídeo que a gente falou, ou seja, os russos já estão se preparando para perder terreno nessa área aqui. Já tem imagem deles cavando posições defensivas, trincheiras, um monte de coisas, se preparando realmente para perderem terreno nessa região aqui, né? O pessoal do Instituto para Estudo da Guerra, eles trazem algumas informações aqui, mas nenhuma novidade para a gente. A gente já tinha falado ontem sobre o fato dos russos estarem preparando o terceiro BTG dentro de um regimento, mas que isso não faria grandes diferenças, né? Ou seja, realmente é a tentativa dos russos de tirarem até o final
usarem toda a força que eles têm neste momento. Inclusive foi isso que disse o Oleksiy Reznikov, que é o ministro da Defesa ucraniano. Ele deu uma entrevista para Economist e estava ressaltando exatamente isso. A Rússia está tentando criar um caos muito grande, fazer uma última força, uma ofensiva muito forte, justamente para tentar forçar a Ucrânia a fazer algum acordo, a fazer um cessar-fogo, a fazer alguma coisa assim, porque, como a gente já falou inúmeras vezes aqui, e eu repito e mantenho o que eu disse, os russos simplesmente não têm condições de manter essas áreas ocupadas. Eles precisariam manter o exército nelas o tempo todo para manter essa ocupação, e eles não têm como fazer isso economicamente. Seria simplesmente caro demais para eles manter as forças armadas mobilizadas esse tempo todo, continuamente, para poder manter essas posições. Então, inevitavelmente, em algum momento eles vão ter que retirar as forças armadas, e no que eles retirarem o grosso das forças armadas, as próprias forças territoriais da região não vão conseguir manter, os ucranianos conseguem retomar toda essa área. A única expectativa que os russos têm é conseguir fazer um cessar-fogo, como foi feito em 2015, né, em que a Crimeia ficou congelada e aqui a região de Donbás ficou congelada também. Para quem não lembra, naquela época, os russos aqui, em 2014, chegaram até Sloviansk, tinham toda essa parte aqui em domínio russo, os ucranianos retomaram tudo, e aí quando chegou aqui, aí fizeram o cessar-fogo, e aí que parou esse avanço ucraniano, essa contraofensiva ucraniana. Não tivessem feito o cessar-fogo naquela época, os ucranianos provavelmente teriam chegado até a fronteira aqui também, e se bobear teriam tomado a Crimeia também de volta, né? Enfim, essa é a expectativa dos russos, é isso que eles estão fazendo, mas olha só, não dá para subestimar isso também. Como eu falei, essas semanas vão ser umas semanas muito fortes. Junho, o mês de junho todo vai ser um mês muito pesado para a Ucrânia. Os russos vão ficar com muita força tentando jogar essa coisa para obter um cessar-fogo, né? Outra coisa que ele coloca aqui é a questão toda da desinformação russa e coisa e tal, que tem tido várias mensagens dizendo que vão convocar as mulheres e não sei o que lá, para lutar na linha de frente, e na verdade isso é tudo desinformação russa, é claro, né? É uma coisa que não tem muita lógica. Esse aviso aqui da inteligência britânica tem uma coisa interessante que ele fala aqui, é que a Batalha de Severodonetsk ainda está acontecendo, a gente sabe, e um dos resultados prováveis aqui é os russos tomarem essa região a oeste do rio Severodonetsk, mas o que eles lembram aqui é que estamos chegando numa situação que a Rússia, para continuar avançando, vai ter que fazer travessias de rio. E ela já tem provado que tem problemas em fazer isso. Vocês lembram? A gente falou aqui sobre a travessia lá feita em Bilororivka, em que foi destruído um batalhão inteiro dos russos. Facilmente eles tentaram 9 vezes atravessar o rio e não conseguiram. E isso é algo que vai acabar fazendo falta para os russos, né? Como você pode ver, existe uma grande parte da linha de batalha, da linha de frente, que está tomada, que está delimitada pelo rio. E aí, ou seja, se os russos forem fazer alguma coisa aqui, eles vão precisar fazer essa travessia. É aquilo que a gente fala o tempo todo, né? Imagina se os russos tivessem conseguido atravessar aqui em Bilororivka, tivessem feito aqui uma base da mesma forma que fizeram em Popasna, do lado de cá. Eles poderiam ter expandido aqui, seria muito mais complicado para os ucranianos manterem essa região. Os ucranianos provavelmente já teriam que ter saído daqui, né? Felizmente os russos não conseguem fazer essa operação coordenada, que é uma operação complexa de se fazer para atravessar um rio, não é uma coisa fácil. Não apenas você tem que ter os equipamentos de engenharia para fazer a ponte temporária, mas todo mundo sabe que a ponte temporária ela é frágil, ela é insegura. Então você tem que coordenar todas as suas forças para passar por um único ponto e já estabelecer uma linha de defesa no outro lado, uma linha forte para poder conter um contra-ataque do inimigo. Então não é uma coisa simples, principalmente pela necessidade de coordenação que isso exige, né? E os russos vão ter que começar a fazer isso daí, né? Bom, a gente falou de um monte de notícias meio ruins ali no mapa da frente de batalha, mas tem essa notícia aqui que não está confirmada sobre o avanço da Ucrânia nessa grande floresta que tem aqui próximo a Izio, né? Isso daqui é outra área que a gente já mostrou várias vezes, que isso aqui fica em disputa.
Neste momento, os russos parecem estar controlando essa área, mas a gente já teve situação dos ucranianos conseguirem chegar aqui até bem perto de Izium, nessa área aqui. Agora, nota, essa área aqui é uma área muito grande, tá? A gente, olhando no mapa, a gente não tem a noção disso daqui, mas isso daqui é uma área muito grande. É uma área com florestas, com vegetação mais alta, então é muito bom para guerrilha, né? Para ataque de guerrilha, e que os ucranianos são muito bons nisso. Então, realmente é possível imaginar que eles tenham avançado nisso daqui. Tomado toda a área, como está mostrado aqui, eu não sei, mas certamente deslocado as tropas russas que estavam aqui de volta para Izium, é possível que eles tenham feito mesmo. Olha no Google Maps aqui com uma foto da região mesmo, dá para ver que tem muita floresta aqui. Essa região aqui no centro parece que é mais agricultura, mas aqui você tem muita floresta, principalmente aqui próximo ao rio, coisa e tal, nessa região aqui. Então, é bem factível esse avanço ucraniano. Vamos aguardar aí nos próximos dias, ver se realmente isso confirma e se isso se mantém também, né? Porque, como todo o resto, você tem aí essas idas e vindas, né, na frente de batalha. Bom, a gente já falou aqui sobre a entrevista do Oleksiy Reznikov, né, sobre a questão da estratégia russa nesse momento. Eles não têm como manter essa coisa por muito tempo, e um ponto central que seria muito importante para os russos conseguirem manter essas áreas que eles ocuparam seria o apoio da população, e os russos não têm isso. Ontem a gente já falou sobre o Dia da Rússia em Kherson. A Rússia preparou toda uma festa do Dia da Rússia lá em Kherson, não foi ninguém, meia dúzia de desocupados lá e os próprios soldados russos. E fizeram isso também aqui em Enerhodar, que é uma cidade também aqui em Zaporizhia. Ela fica nessa... aqui, ó. Enerhodar. É onde fica aquela usina atômica, a maior usina atômica nuclear da Europa, que foi tomada pelos russos e coisa e tal, é nessa região aqui. Então fizeram isso aqui e também ninguém foi lá. Ou seja, os russos conseguiram destruir tudo quanto é apoio que eles tinham à Rússia na Ucrânia com essa invasão. Foi realmente uma decisão trágica em todos os sentidos, né? Bom, uma coisa curiosa só, isso aqui é só para responder a pergunta de ontem, né? O Rob Lee, ele está trazendo aqui uma informação, um relato de soldados russos, de voluntários russos, que foram enviados para Izium em 16 de maio. Então isso aqui é antigo, tá? O importante dessa história aqui é só, a gente vai ver no final, mas isso é antigo, tenha em mente. Eles mandaram um grupo de voluntários para reforçar uma companhia de rifle motorizado russa. Uma companhia normalmente tem mais de 100 pessoas, mais de 100 soldados. Só que ela só tinha 20 soldados, um tanque e 4 BMPs, ou seja, 4 daqueles veículos blindados de transporte de pessoal, né? Ou seja, a companhia já não tinha praticamente nada, e aí mandaram soldados voluntários para equipar essa companhia e tentar tomar, mais uma vez, a cidade de Dovenki, que é essa cidadezinha aqui que já está desde o início de abril. Os russos tentam tomar Dovenki e não conseguem. E daí eles contam o caso aqui, como é que foi, tentaram fazer, coisa e tal, e perderam o único tanque, perderam não sei o que lá, morreu não sei, um monte de gente. Os que não morreram ficaram feridos. Então foi uma tragédia completa essa tentativa de tomar Dovenki, mais uma tentativa de tomar Dovenki. Eles falam que morreram também 10 ucranianos, né? Então eles falam que também conseguiram matar 10 ucranianos nessa tentativa e coisa e tal. E aqui no final ele fala o ponto interessante. Os voluntários, de acordo com o que está dizendo lá, incluem chechênios, sírios, líbios e veteranos de Donbás. Então é a primeira vez que eu vejo uma referência aos sírios lutando nessa guerra. Certamente não tem 40 mil sírios. Se veio alguma coisa mesmo de sírio para essa guerra, foi uma quantidade muito menor. É aquilo que a gente está falando, né? Estavam dizendo, o Putin disse lá no início de março que viriam 40 mil soldados sírios de voluntários e coisa e tal. E era muito estranho isso. No final é só propaganda. Mas para não dizer que não tem nenhuma menção a sírio, tem menção a sírio nesse thread aqui.
Bom, tivemos a notícia de mais uma morte de soldado britânico lá no fronte de batalha, né? Vocês sabem, a Legião Estrangeira, que engloba soldados de várias nacionalidades e também muitos ucranianos, muita gente da própria Ucrânia, está lutando aqui em Severodonetsk, né? E é natural numa guerra tão forte como essa, tão intensa, que acabam vindo pessoas a óbito, né? Então, infelizmente, o Jordan Gattley veio a óbito ontem. Tem gente falando que ele é o primeiro britânico a morrer nessa guerra, mas na verdade, em abril morreu Scott Sibley. Logo no início da guerra ele já veio a óbito, então é o segundo soldado britânico a morrer nessa guerra. Mais uma vez, são heróis que fizeram a coisa certa, saíram dos seus países, entenderam a gravidade do que está acontecendo na Ucrânia, a necessidade. O pessoal que fica, tem muita gente com a ideia de que não, isso não é problema do Brasil, não é problema nosso. Não, isso é problema do mundo inteiro. Se um país pode invadir o outro e sair com terra, sair com um território ganho dessa história, meu amigo, ninguém mais está seguro no mundo, no final das contas. Então, meus sentimentos à família do Jordan Gattley e a todos os outros voluntários que estão lutando na Ucrânia, parabéns pela decisão de vocês. E a grande questão essa semana é que tem alguns encontros que vão ser cruciais do fronte diplomático, né? Então a gente deu uma olhada no fronte militar, como é que estão as coisas, mas vocês sabem, o fronte diplomático não deixa de ser tão ou mais importante em muitas situações. E um dos eventos que vai acontecer é uma reunião do grupo de ministros de defesa no dia 15 de junho, ou seja, daqui a 2 dias, em que eles vão discutir questão de armamento para a Ucrânia. E a Ucrânia está falando que ela precisa de 1.000 obuses 155mm, 300 MLRS. Você lembra, os Estados Unidos aceitaram mandar MLRS para a Ucrânia, mas até aqui mandaram algumas poucas dezenas, é pouca coisa, não tem um número suficiente para a Ucrânia fazer terminar a guerra. 500 tanques, 2.000 veículos armados e 1.000 drones, ou seja, é realmente uma quantidade muito grande de armamento que os ucranianos estão pedindo. É o tipo da coisa que eu acho extremamente justo, é o que eles falam, com isso daqui a gente acaba a guerra. A gente tira a Rússia do território ucraniano e encerra essa guerra. A maneira mais rápida de fazer isso. Ainda tem gente no Ocidente, ainda tem covardes, até aqui no Brasil, falando de não, que a Ucrânia tem que negociar e ceder território. Cede a sua casa, porra. Se tu quer ceder território, cede a sua casa para os russos. Que história é essa? Não, como eu falei, é crucial essa história. Se um país pode invadir o outro e ficar por isso mesmo, e sair no lucro, meu amigo, ninguém está mais seguro no mundo. Hoje é a Ucrânia, o Putin invadindo a Ucrânia, amanhã o Putin resolve invadir a Amazônia, e aí pronto, esse pessoal vai falar a mesma coisa, de não pode levar território, tem que negociar e deixar território, que porcaria é essa? Então não, o que tem que fazer é armar a Ucrânia mesmo, mandar muita arma para eles, e pode deixar que eles dão um jeito. Tendo arma, tendo munição, eles dão um jeito nisso daí, né? Então é muito importante essa reunião que vai ter no dia 15 de junho, e mais para o final de semana vai ter também a reunião do comitê da Comissão Europeia, que vai decidir a questão da candidatura da Ucrânia para a Comunidade Europeia, né? Então teve hoje uma grande manifestação lá em Bruxelas a favor da Ucrânia na Comunidade Europeia. A gente já falou sobre isso alguns dias atrás, vão ser, na verdade, a Ucrânia, a Moldóvia e a Geórgia, são os 3 países que fizeram o pedido de candidatura, e existe a expectativa que a Comissão Europeia ou realmente arrume uma forma rápida deles se tornarem candidatos, né, de entrarem no processo de entrada na Comunidade Europeia, ou forneça alguma alternativa, como, por exemplo, uma união diferente um pouco. Vamos ver o que sai dessa reunião essa semana também. Então, do ponto de vista diplomático, essa semana vai ser muito importante para a Ucrânia, né? E uma coisa positiva é que os 3 líderes europeus mais reticentes aí nessa guerra marcaram uma visita a Kiev no dia 16 de junho. Scholz, Macron e o presidente da Itália, não é isso? Mario Draghi, o primeiro-ministro da Itália, os 3 vão a Kiev no dia 16 de junho, segundo a reportagem aqui.
E isso é um prenúncio de coisas boas, porque, como eu falei, tem toda essa questão diplomática que está sendo decidida essa semana, questão de armas e coisa e tal. Se os caras estão marcando uma visita a Kiev, provavelmente é porque eles querem dar boas notícias para os ucranianos, né? Vamos ver como é que a coisa caminha, mas tudo indica que o fato de eles estarem marcando essa visita é sinal de que esses importantes eventos que vão haver aqui ao longo dessa semana devem ser positivos para a Ucrânia. Bom, isso aqui é rapidinho só para chamar a atenção de um ponto. Parece que o pai do Moskva voltou a criticar os russos. Vocês lembram do caso do pai do Moskva, né? Um senhor que mora numa cidade do interior lá da Rússia, e o filho dele servia como recruta no Moskva e morreu. E daí ele criticava muito Putin, criticava um monte de gente, falava mal das Forças Armadas e coisa e tal. E parece que ele voltou a se pronunciar agora, ele tinha ficado meio quieto um tempo, voltou a falar agora nos mesmos tons, né, de oficiais ratos, muitos mortos, eles afogaram os feridos e não sei o que lá. E só quero lembrar aqui, eu fiz um vídeo que teve pouca visualização, infelizmente, lá no Visão Libertária, sobre a situação do Igor Strelkov, que é um militar russo que também critica pra caramba o exército russo. E no vídeo eu explico a lógica da oposição controlada que os russos usam. Então, provavelmente, o caso desse pai aqui é exatamente isso. O cara provavelmente é um agente do FSB e está fazendo oposição controlada. Qual que é a ideia? A ideia da oposição controlada é que a pessoa critica, um agente da FSB mesmo, faz as críticas que o povo teria vontade de fazer ao governo. A vantagem disso é que você tem controle sobre essa pessoa que está fazendo as críticas, então ela pode mudar de ideia, ela pode parar, ela pode falar de novo, conforme o interesse do governo, e ao mesmo tempo você meio que dá a impressão de que há oposição, de que as pessoas podem criticar o governo e coisa e tal. Então, é o que me parece ser muito próximo a esse caso aqui do pai do Moskva, parece ser isso bem claro, né? Bom, a gente já falou sobre o McDonald's que reabriu na Rússia, falamos isso já uns 4 dias atrás, né? Reabriu com nome novo e coisa e tal, e estão fazendo, dizem que vão fazer tudo igualzinho o McDonald's, vai ser até melhor, não sei o que lá, e coisa e tal, mas a gente sabe que isso é impossível, porque o McDonald's tem todo um esquema de distribuição de alimentos, de coisas próprias do McDonald's, ele não estando lá, eles não vão ter acesso a isso, vão ter que achar substituto. Não é que não possa ficar igualmente bom e coisa e tal, mas ser um McDonald's não vai ser. E outra coisa curiosa é que o símbolo que eles usaram para a loja do McDonald's lá, que é esse M estilizado, é o mesmo símbolo da Matos Mix, que é uma loja de alimento para animal em Portugal, né? Então, escolheram muito bem os russos. Bom, outra coisa que aconteceu aqui, a gente já falou também da questão do LADA básico que tem lá, mas essa reportagem aqui fala que a coisa é ainda pior, né? O valor do LADA Classic, que é aquele LADA Classic de crise, né? Que tirou um monte de coisa, a gente já falou sobre isso, mas também tirou vidros elétricos, retrovisores elétricos, direção hidráulica e computador de bordo, ou seja, não tem nada disso. Eu tinha entendido, é porque às vezes o que acontece? Quando eu li o original dessa notícia, eu li em russo traduzido. E daí quando traduz, é tradutor automático, eu não sei ler russo, o tradutor automático às vezes até corta algumas coisas e às vezes corta a negação, né? Então aparentemente foi esse o erro que aconteceu lá. Enfim, é uma versão realmente bastante depenada, não tem nada para conseguir vender, e mesmo assim, como a gente falou naquele vídeo, as vendas de carro na Rússia, mesmo com um preço mais baixo, caíram 80 e tantos %, é aquele negócio, né? Não tem jeito, eles não têm como sobreviver, vão voltar aos tempos da União Soviética na indústria automobilística de lá, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.